Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Bom dia, Divina Família. Nós já estamos prontos para mais um texto da fé. Vamos entregar o nosso coração a Cristo, vamos rezar pelo nosso dia, entregar os nossos projetos, a nossa família, a nossa saúde, os nossos pedidos, mas os pedidos mais ardentes em nossos corações. Vamos entregar a Cristo nesse momento e por isso estamos aqui de joelhos à frente do sacrário para adorar e também para nos entregar. Vamos rezar? Nós estamos reunidos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, queremos consagrar a nossa família ao Senhor, o nosso casamento e os nossos filhos, assim também como os lares daqueles que amamos. Queremos consagrar a Cristo para que Ele seja presente em nossas casas. Rezemos. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Rezamos nessa dezena por todos aqueles que passam por algum tipo de dificuldade, que hoje começam um dia já preocupados, principalmente aqueles que possuem dificuldades financeiras, que possuem dificuldades de trazer o seu alimento para casa. Rezemos para que essas pessoas possam encontrar o caminho, a solução de seus problemas, para que Cristo revele o passo que ela deve dar de encontro à graça, de encontro à solução dos seus problemas. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé.
Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Rezamos nessa dezena por todos aqueles que estão nas ruas, que estão se deslocando do seu trabalho para casa, que estão saindo de casa para o seu trabalho, que trabalham nas ruas, que permanecem nas ruas. Rezemos por todas essas pessoas para que Deus conceda o teu livramento, a sua proteção, para que nada de mal ocorra com a vida dessas pessoas. Que no coração dessas pessoas também haja fé e força para lidarem com a sua rotina, o seu dia a dia. Rezemos por todas essas pessoas. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Queremos dedicar essa dezena e nos unir em oração por todos aqueles que passam pela dificuldade da doença, que possuem alguma doença ou que passam por algum tratamento difícil, que essas pessoas possam ter em seu coração a fé em Cristo. Que as pessoas que estão apoiando tenham a força em seu espírito para permanecerem consolando, para permanecerem sendo suporte daqueles que necessitam de apoio. Rezemos então por todas as pessoas que hoje se encontram doentes. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Senhor Jesus Cristo, nessa última dezena, nós nos uniremos em oração para entregar o nosso coração a Cristo, para que Ele limpe de todo sentimento ruim, de todo sentimento paralisante, de todo sentimento
que nos coloca contra o próximo e preenche o nosso coração de fé, de amor, de ternura, para que possamos, enfim, ser fortes, não ser atingido pelo mal e continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, dando sempre passos na Tua palavra, buscando a vida eterna. Rezemos. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é o meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Saudamos Nossa Senhora como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.